Que coisa boa nós nos encontrarmos nesse horário, nesse dia, nesse programa espetacular que é o Cordão de Três Dobras. Esse programa está vinculado à Igreja Batista de Constantinópolis, em Manaus. É um programa que tem por hábito conversar sobre a família, debater sobre família, e sempre temos convidados aqui, ou estudamos um livro, ou trazemos entrevista, ou trazemos alguma ideia relacionada com família. Esse programa tem como objetivo principalmente você que está nos assistindo, você que colabora conosco, você que deixa um like, você que dá uma sugestão, você que deixa um joinha, você que passa esse programa e pede para outros amigos assistirem. Isso é tão fundamental para nós, porque como nós somos felizes, nós queremos que outras pessoas também sejam felizes através do Senhor Jesus, que é quem permeia todo o casamento, toda a família, toda a união. Nós estamos estudando esse livro, Transforme Sua Família, né? E aí é um livro espetacular. Que coisa boa é nós fazermos um comentário sobre isso. É um livro fácil, é de uma linguagem bem coloquial e todos nós aqui comentamos alguma coisa e às vezes também discordamos do próprio autor, mas é um livro muito bom. Eu me faço acompanhar da Elaine, minha esposa de 43 anos de casado, né? Temos 5 filhos e é mais... 3 filhos. 3 filhos e 5 netos, né? É a idade que está chegando, aí a gente começa a esquecer. Mas, amor... É um prazer estar com vocês aqui, onde nós estudamos esse livro e baseado na palavra de Deus, aprendendo cada dia mais. E hoje nós temos um convidado de casal, um casal da nossa igreja, são membros, eles vão se apresentar, que estarão conosco refletindo, estudando, aprendendo e comentando sobre o que o autor quer nos passar, esses conselhos bíblicos para o lar cristão. Então, vou pedir para que o casal se apresente. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, pelo privilégio que temos de estar aqui e participar desse podcast, né? E agradecer ao Ministério da Família, da nossa Igreja Batista Constantinópolis, que tanto amamos e servimos aqui através dos ministérios, né, de música, louvando ao Senhor a cada domingo e conforme a nossa escala, né, que nós temos uma escala, porque graças a Deus temos muitos dons, muitos irmãos que louvam ao Senhor. Amém. Então, aqui da nossa igreja temos uma escala. E também nós participamos do Ministério da Esperança, que é o Ministério da Oração na igreja. Poxa, que Meu coisa nome é boa. Simone Almeida. Seja bem-vinda, Simone. Meu nome é Absalão, né? Eu sou esposo da Simone. Nós já estamos aí nessa carreira, né? Há mais de 29 anos de casados, né? Deus nos deu 3 troféus, né? 3 filhos, Leonardo, Lucas e Nicole. E nós somos muito felizes, né? E eu sempre digo que é um privilégio nós estarmos aqui com os irmãos Manassés e Elaine para poder aprender nessas lições preciosas, né? Que tem nesse livro aqui para a nossa vida, nossa família, né? É sempre um aprendizado. Eu costumo dizer que o meu copo está sempre pela metade, né? Então, eu estou sempre ali voluntário para aprender. Então, é sempre uma oportunidade de aprendizado. Então, é um motivo de muita alegria, é um privilégio estar aqui e que esses momentos que nós vamos estar aqui estudando esse livro sejam, assim, momentos preciosos que possam refletir realmente na nossa vida como pais, né? E também com nossos filhos, né? Na convivência com nossos filhos, nos relacionamentos. Então é sempre um privilégio, um prazer. Seja bem-vindo, Absalão, também. Tomara que o seu copo, a partir de hoje, ele não fique pela metade, ele transborde, né, para abençoar outras famílias também. Né? Amém. Eu quero mandar daqui um abraço, a Simone falou sobre o Ministério da Família, né? E os nossos coordenadores são o Alexandre e a Keila, acompanhado também da Alessandra e do Luiz Roy. Eles que são os coordenadores do Ministério da Família. Vai o nosso abraço aqui, a nossa alegria e a nossa satisfação. Amém. E pela confiança também do próprio pastor Jorge Max de nos colocar aqui através dos coordenadores
coordenadores da família. Muito obrigado, gente. Um abração a todos vocês aí. Gente, o nosso título hoje é a segundo, né? Segundo capítulo. Segundo capítulo, é o despertar da arte, o desempenho da arte de viver em família. Eu não sei, sabe, será que a arte de viver em família, ou seja, a construção de laços profundos, a criação de um ambiente acolhedor, o desenvolvimento de relações saudáveis entre os membros, tem experimentado assim um renascimento nos últimos tempos em vista do que a gente olha e do que se percebe, o que se está vivendo, bem diferente da impactação do plano e do projeto que Deus criou para a família? Será que o desempenho da arte da família com essa nossa falta de tempo para a família, porque o cansaço dessa vida acelerada, será que a busca por um ritmo mais lento e por experiências mais autênticas tem levado os membros da família a valorizarem cada vez mais momentos em família? A pandemia, o isolamento também, não é? Muitas vezes, a necessidade de se conectar com os seus entes queridos durante um período, e a conscientização sobre a nossa saúde mental. Então, tem muitas coisas, mudanças, dinâmicas familiares, tudo isso são desafios, e as oportunidades também com a falta de tempo, é verdade, a rotina agitada, as demandas profissionais, os conflitos interpessoais, né? Mudanças tecnológicas, mas também tem as oportunidades, o fortalecimento, os vínculos, o aprendizado mútuo, o peso emocional, né? Como cultivar a arte, viver em família. E aí eu fico olhando tudo isso, fazendo parte dentro desse contexto da sociedade, que nós não estamos isentos também, mas nós temos esperança. Nós temos o Senhor Jesus. Sim, essa é a grande diferença que eu sempre digo, não é? Porque nós passamos a sociedade, nós fazemos parte da sociedade também, e nós presenciamos alguns familiares que não têm por base a Bíblia Sagrada como alvo, como destino, como conselheiro, como ter dentro da própria família esse manual de instrução. E quando eu olho para isso, eu vejo que nós que temos presenciado, temos estudado e que oramos e que lemos a Bíblia, muitas vezes ainda assim passamos por duras provações. E aí quando eu olho para esse título, Desempenho da Arte de Viver em Família, às vezes me choca, por quê? Porque também nós fazemos parte dessa vida acelerada, né? Também nos falta tempo, também nos falta celebrar com a nossa família. É verdade. Não é? E quando eu olho para isso, eu fico olhando que a arte de viver em família, ela é um processo que tem que ser contínuo e que exige dedicação de cada qual de nós. Eu não sou muito favorável a que todos, a igreja precisa de cada qual de nós, né, dos mais variados ministérios. Mas quando eu vejo um casal que começa, ela é professora, ele é professor, e aí tem mais outras atividades, eu fico pensando, meu Deus, que tempo é que esses irmãos vão ter para a família? Para a hora de lazer. Então, tudo isso eu fico olhando, né? Que esse desempenho de viver em família, segundo a Bíblia, é um pilar de fé de toda a nossa sociedade. E eu gostaria de ouvi-los sobre esse tema. Então vou começando aqui a dar também a minha participação, o desempenho da arte de viver em família. E aqui o autor começa dizendo, né? Todos queremos bons relacionamentos. Onde é que a gente vai fazer o pedido desse bom relacionamento? Ele diz aqui. Onde é que está o delivery para esses pedidos, né? É preciso treinamento especial para criar bom relacionamento? É necessário requerer licença? Esses relacionamentos são herdados? Então, ele vai desenvolvendo essas perguntas, né?
E aqui, na página 26, ele diz assim: creio que Deus tem um plano infinitamente melhor e mais viável para a família, plano que oferece satisfação mútua e rende bons relacionamentos. E aí ele desenvolve no seguinte tópico: Deus, marido e mulher, né? Então esse capítulo aqui, ele vai no desempenho da arte de viver em família, ele vem justamente com esse propósito de Deus, de nós, homem e mulher, entendermos o propósito de Deus para a família, né? Para que nós possamos produzir esses bons relacionamentos. Bons relacionamentos, né? Nós temos muitos escritos da literatura, uma vasta literatura hoje, ensinando como as pessoas devem se relacionar, né? Qual a melhor forma, né? Mas será que existe uma receita para isso? Né? Será que existe um livro? Será que nós herdamos isso? O autor, ele faz uma referência à sociedade norte-americana, onde ele diz uns percentuais altos, né? Chega a 75%, né? Fizeram uma pesquisa lá e eles dizem que os membros da família dizem que as suas famílias são desestruturadas, seus casamentos não foram sucesso, não era bem aquilo que eles esperavam, né? Que fosse. E o que eu entendo aqui? Ele cita até o exemplo de uma filha que foi para a faculdade, né? Foi fazer uma faculdade bem longe deles, e ela teve um contato lá com o ensino de um professor, onde ele dizia que os filhos, num determinado momento, deveriam se rebelar contra os pais, né? E a gente sabe que a rebeldia dentro da família, ela apodrece, né? O relacionamento fica difícil, né? Principalmente quando os filhos resolvem se rebelar contra os seus pais. Não deveria ser um ambiente de amor, né? De harmonia. Aí azeda, né, os relacionamentos. E aí eu fico imaginando aqui, será que nós poderíamos nos relacionar bem, né, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com a nossa família, se nós não tivermos o ingrediente principal, que é o amor de Deus derramado em nossos corações? Será que há possibilidade, alguma chance, né, de a gente cultivar um bom relacionamento familiar se Deus não estiver ali? O nosso programa, né, o Cordão de 3 Dobras. Será que é a terceira dobra se não estiver lá? Será que é possível um lar feliz, um bom relacionamento? Então, são esses questionamentos. E a sociedade tem trabalhado, né, para que haja essa desarmonia, para que os relacionamentos na família, eles apodreçam. E eu gostei muito do autor, ele faz um exemplo aqui, ele coloca um triângulo, né? E ele diz assim, que quanto mais o cônjuge se aproxima de Deus, mais perto chega um do outro. E a proximidade coloca em foco a outra pessoa. Conhecer a Deus nos leva a descobrir quem nós somos. Então, um bom relacionamento, para que nós tenhamos bons relacionamentos em família, primeiro nós temos que nos lançar a conhecimento de Deus, né? Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós melhoramos nossos relacionamentos, né? Porque a Bíblia, nós aprendemos no capítulo anterior que Deus, ele estruturou a família, ele alicerçou, né? Ele idealizou o construtor. Então, se ele criou essa instituição tão maravilhosa, tão boa, ele dá os meios na sua palavra, né, para que nós possamos manter a harmonia dentro da família e bons relacionamentos. Então, quanto mais nós conhecemos a Deus, mais piedosos nós vamos nos tornando e mais bem relacionados nós vamos sendo, né, no ambiente familiar. Então, esse eu creio que nós, como cristãos, devemos valorizar sempre isso, um bom relacionamento na família. É um culto devocional, é procurar conhecer, se aproximar mais de Deus em oração, e assim nós vamos ter bons relacionamentos, né? Em Efésios 5, versículo 22, fala do relacionamento marido e mulher. Aí diz que esposas, que cada uma de vocês se sujeita ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja. E também fala a respeito do marido, né? Que cada um de vocês ame a sua esposa. Então, isso que você estava falando, né? Precisa ter, primeiro, o amor. Conhecer a Deus, mas ter, primeiramente, o seu relacionamento e buscar em Deus essa força. Porque a força não é nossa, né? Nós, como seres humanos, a gente não tem essa força. Mas essa força vem de Deus. Né? Como é que a mulher vai se submeter a um esposo, que às vezes o esposo trata ela com indelicadeza,
ou então a esposa já fala muito, é insatisfeita dentro de uma casa, então só mesmo pela força do Senhor, né? É verdade, Isso é verdade. Eu digo para você, a Bíblia é assim, algo divino, Verdadeiro, sabe? né? Verdadeiro, Inerrante, não né? tem como, ela é inerrante a palavra de Deus, né? Quando a Simone falou ali, né, da submissão, meus irmãos, eu nunca vi uma mulher bem amada que não seja submissa. É verdade. Não é? Agora vocês querem ver uma coisa assim que vocês... E você que está aí pode até não concordar comigo, mas para nós os homens é uma bomba. Não é? Eu acho que o Absalão já matou. Né? Que os maridos devem amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. É um amor sacrificial. Que se Exatamente. doa, né? Que se entrega. Isso, em outras palavras, é muito duro, é muito pesado. É Por isso que eu compromisso digo, mesmo, né? é uma bomba, é um compromisso que parece que está acima das nossas forças. E realmente está. Só a misericórdia de Deus. Só a misericórdia de Deus. O triângulo, quando ele fala desse triângulo aí, eu fico olhando, né? Que é uma reflexão muito interessante, porque Deus, marido, mulher, Deus, marido e mulher. É um triângulo invencível. Sim. Invencível. Invencível, né? Porque evoca uma imagem poderosa e inspiradora. Ela sugere uma união sagrada inquebrantável, onde um elemento se complementa e se fortalece um com o outro. Ou seja, é o que a Simone disse no programa passado. No dia que eu disser, no dia que eu falar assim, eu amo mais a minha esposa do que o Senhor, eu estou todo errado. Não tá? Por quê? Porque nós não temos como amar o nosso próximo dessa maneira, porque eu estou colocando a Elaine agora em primeiro lugar, no lugar de Deus, e não é assim. Eu tenho que amar a Deus, Deus complementa esse amor e nós nos tornamos mutuamente nos amando. Então, quando isso acontece, a gente olha de uma perspectiva bíblica, Deus como fundamento. A Bíblia apresenta Deus como criador da família e o estabelecedor de normas para as relações conjugais. Exatamente. Que coisa maravilhosa, gente. Que coisa boa, né? Ou seja, Deus é a base, é aquilo que o Absalão disse. Ele é a base sobre tudo que se constrói para um casamento duradouro. Que coisa boa, gente. E aí eu fico olhando... É quando vem as tempestades. Exato. As tribulações. Então, ali com Deus, nós estamos fortes. Não pela nossa força, né? Que a gente, quando vem tempestade, uma tristeza, uma decepção, se for pela nossa força, torna-se um casal frágil, né? Uhum. Então, com Deus é fortalecido esse casal. Eu penso, gente, assim, que a Bíblia ela ensina que o homem e a mulher foram criados, né, para se complementarem. Uma unidade. Eu penso assim, essa união, ela foi baseada em princípios e nós somos capazes de enfrentar qualquer desafio quando o cordão de 3 dobras está presente. Né? Porque eu penso assim, Absalão, a família, nós casamos e, a grosso modo, como dizia o antigo pastor Antunes, ele dizia assim, a grosso modo, nós somos um time. E um time tem que jogar do meio campo para frente, fazendo gol. Você, ela, seus filhos, todo mundo. Não é? Não adianta você jogar no ataque e ela aqui se defendendo. Né? Isso. Diga, você quer falar alguma coisa? Não tem nenhum problema. Então, quando a gente olha isso, aí surge
O amor é um amor sacrificial, ele é incondicional, é o amor que Deus tem por nós, é o amor que Ele deseja que tenhamos uns pelos outros. Isso é amor, é a força que une esse triângulo, não é? Exatamente, e todo amor, né? E o amor ele procede de Deus, né? E aí, se nós amamos a Deus, nós lhe obedecemos. Então fica fácil nós obedecermos aquilo que a irmã Simone falou, né? Maridos, amai vossas esposas, né? Então fica mais fácil. Gente, daqui a pouco nós voltamos no nosso próximo bloco. Estamos de volta com o nosso programa O Cordão de Três Dobras. E no Cordão de Três Dobras é a satisfação e a gratidão por você nos assistir. O Cordão de Três Dobras tem essa capacidade de conversarmos, esse bate-papo interativo aqui sobre família. No bloco anterior nós conversamos já um pouco, mas esse bloco tem como título o marido como líder. O marido como líder, né, diante de uma perspectiva bíblica, isso está bem recente, porque tanto eu quanto o Absalão participamos agora do retiro só de homens da nossa igreja, e o título do nosso retiro foi O Silêncio de Adão. Nós estudamos esse livro também. E a figura do marido como líder é familiar, né? É um tema recorrente nas discussões sobre a dinâmica familiar, especialmente nas comunidades de fé. A Bíblia, por exemplo, ela apresenta o homem como cabeça da família, mas essa liderança não deve ser confundida com dominação ou autoritarismo. Absalão, você que é o nosso coordenador, comece. Exatamente isso que o irmão Manassés falou, né? Nós temos que ter uma clara compreensão de que liderar não é aquele chefe autoritário, né? Não é aquela autoridade máxima que mais vai fazer você parecido com um ditador. Então, liderar não é isso. De acordo com a Bíblia, para você liderar, primeiramente você tem que estar sob o controle do Espírito Santo. E aqui o autor ele deixa bem claro isso, né? Ele usando o capítulo 5, 18, ele vai dizer assim: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Qual é o resultado de sermos cheios do Espírito? Como sei que estou sob o controle do Espírito? Então, não é difícil descobrir, há sinais bem distintos, né? Primeiramente, eu vou produzir o fruto do Espírito, né? Então, o fruto do Espírito, nós sabemos, né? Descrito lá em Gálatas, que é amor, alegria, paz, longanimidade. Então, o marido como líder, ele tem que ser longânimo, né? Ele tem que ter paciência, né? Ele tem que ser amoroso. Então, sendo assim, né, exercendo essa piedade, ele vai conseguir com que todos os membros da sua família se submetam, principalmente a sua esposa. Porque é difícil, né, nós acreditarmos que uma esposa ela vai querer ser submissa a um marido ditador, a um líder autoritário, né? Nós sabemos que a nossa autoridade ela vem de Deus. Então, nós temos que exercer a nossa liderança, a nossa autoridade, baseado na Bíblia Sagrada, nos princípios bíblicos, que aí não temos nenhuma chance de errar, né? E essa questão de liderar ela é muito importante. Por quê? Porque o autor ele vai frisar isso aqui: se nós formos uma boa liderança no nosso lar, nós seremos também bons líderes na igreja. Nós sabemos que no capítulo anterior nós vimos lá, né, a família, a igreja, tudo, essas coisas estão interligadas, né? O cristianismo ele necessita desse lar cristão. Então, se nós desempenhamos o nosso papel como um bom líder no nosso lar, nós vamos ser um bom líder na igreja também. Aí vem a questão, né? Você, muitas vezes nós não somos perfeitos, né? Nós somos seres humanos, somos remidos pelo sangue de Cristo, temos as nossas imperfeições. E muitas vezes acontece alguma coisa no nosso lar, né? Algum dissabor, alguma coisa que arranha ali o relacionamento, que é quando a esposa ela tem lá suas motivações, né? Ela muitas vezes ela não deixa o seu marido liderar, né? Muitas vezes ela toma uma atitude assim que vai fazer com que o seu marido fique meio acanhado, tímido, né? Nessa questão da liderança.
E a palavra de Deus, ela nos diz que é a atribuição maior, a responsabilidade maior de liderar é do homem, né? É do homem. Então, ele tem que exercer sua liderança, não com autoritarismo, mas a liderança baseada nos princípios bíblicos. Ou seja, ser líder na família não se trata de se exercer o poder sobre os outros. Sobre os outros, não é? Exatamente. Mas servir de guia e proteger, ou seja, servir, né? Nós até tivemos um tempo, um livro estudado pelo pastor Jesus sendo servo, alguma coisa assim. Mas o que eu vejo também, Absalão, sabe o que é? Quando muitas vezes acontece isso, é que há pouco tempo se ouvia muito falar em mulher fruta, né? Mulher melancia, mulher mamão, mulher todas, melão, né? Mas também tem homens banana, né? Líderes bananas, né? Que não sabem liderar e querem se impor de uma maneira autoritária. Isso não é bíblico, não é por aí. E nós, com o conhecimento que temos da palavra de Deus, temos que ser líder, né? Sim, exatamente. Pode continuar. E essa liderança que o homem tem que exercer com muita sabedoria. Por isso que nosso lar tem que ser alicerçado em Cristo. Porque aí nós devemos buscar nele a sabedoria para poder liderar, né, o nosso lar. Então, o autor ele vai dizer, não se deixe enganar. Isso se referindo à esposa, né? Ele deixa isso bem claro aqui, né? Que a esposa ela tem que se submeter à liderança de seu marido. E quando ela não faz, então o seu problema não é só com o seu marido, o seu problema é com Deus, né? Então nós que somos, né, num lar cristão, nós que temos o nosso lar alicerçado em Cristo, nós temos que entender que o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele criou, projetou a família, então Ele deve ser a nossa fonte de toda inspiração. Então, todo conhecimento nós devemos buscar em Deus para liderar bem a nossa casa, para construirmos lares sadios, harmoniosos. E como o irmão Manassés falou, né? Será que uma mulher ela vai se sentir bem, né? Vai se submeter a um homem ditador? Será que você vai ter ela vai submeter essa liderança com amor, né? Com prazer, né? Então, nós temos que fazer essas perguntas para nós e saber onde é que nós estamos errando. O que nós estamos fazendo? Como é que nós estamos liderando? Então, são perguntas, né, que devem estar constantes na nossa mente, para que nós possamos corrigir, muitas vezes, a direção, saber onde é que nós estamos errando. E a Bíblia diz, nós tivemos um estudo lá, como o irmão Manassés falou, né, no Retiro de Homens Valorosos, onde estudamos o livro O Silêncio de Adão. E o autor ele fala também lá, né, que ele até fala que o homem viril é aquele que sabe liderar. A virilidade do homem é exatamente isso, aquele que ele sabe liderar, lidera bem sob, né, a autoridade da Bíblia, sob a autoridade de Deus. Vamos ver se elas concordam? Vamos ver então, né? Eu concordo, sim, plenamente. Que bom. Por quê? Que bom! Porque para que haja uma união, né? A união com a presença do Senhor, a gente tem que se sujeitar ao nosso marido, mas primeiramente, voltando, se sujeitar a Deus. Então, isso já aconteceu comigo. Eu ficava, às vezes, estranhando. Por que será que... porque a sociedade fala o quê? Que a mulher... tem mulheres que dizem que não vai se casar porque não vão se sujeitar ao homem, né? Mas a Bíblia não fala da sujeição ao homem, e sim ao marido, para que haja um equilíbrio dentro de um lar harmonioso, um lar perfeito criado por Deus, né? Porque a gente vai criar filhos fortes, filhos equilibrados, filhos que vão ver no relacionamento do pai e da mãe a presença de Deus, né? Então, eu concordo plenamente. Você tem algum comentário? O autor ele fala, né, que os papéis sempre determinam os relacionamentos e os relacionamentos criam responsabilidade. E baseado nessa informação, né, o Absalão ele leu Efésios 5:18, e aí eu vou adiante, porque fala de falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando graças a Deus por tudo
e em nome do Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quer dizer, um homem que age assim, né, cheio do Espírito, um líder que age assim, cheio do Espírito numa família, né, tem uma comunicação conosco, com a mulher, né, e com os filhos, edificante, uma comunicação em que o homem, ele exalta a Deus, né, e com essa exaltação, com esse equilíbrio, com esse domínio do Espírito Santo, né, o que acontece? Nós mulheres vamos aprender esses papéis. E o nosso papel é a submissão, porque Deus está nos ordenando, Deus está falando o nosso papel. Então fica assim muito mais fácil nós obedecermos o líder dessa maneira, né, amor? Sim, porque é assim, amor, veja bem, a liderança, ela é uma responsabilidade. Eu sempre, muitas vezes, digo nas nossas palestras que quantas vezes, e eu cometi isso muito, assim, logo no início do nosso casamento, né? Eu já estava lá assistindo o Vasco, logo quem? O Vasco. Aí, estava lá deitado na cama, eu dizia, a gente não morava ainda, tinha os filhos, amor, vê se a casa está fechada, fecha a casa, sabe? Aí eu, como se alguém tivesse dito aqui para mim, fecha a casa não, levante você, porque você é o líder, é a sua responsabilidade. É você quem deve fechar a casa, não é? Exatamente. É fechar a janela. Então, a gente vai aprendendo, né? Sim. A liderança, ela é compartilhada, não é? A liderança, embora o homem seja chamado de líder, a mulher também tem um papel fundamental na família. A liderança é compartilhada e complementada, não é? Eu vejo assim, a liderança ela é um processo contínuo, ser líder é um processo de aprendizado constante. Nós nunca vamos aprender tudo. Eu sempre digo na nossa atividade, eu com a Elaine, nós trabalhamos juntos também, é que o líder não é aquele que toma muitas vezes a decisão acertada. Isso dentro de um aspecto profissional, né? Em tudo isso que nós que temos o Senhor Jesus, nós sempre participamos com Ele, para Ele. Senhor, me ajuda, eu estou diante de uma situação aqui difícil, como é que eu devo proceder, como eu devo fazer, né? Porque aí vem uma orientação. Quando você toma essa decisão pelos seus méritos, pelo seu conhecimento, geralmente dá errada. E isso não quer dizer que você não seja o líder. Você foi o líder, você tomou a decisão, a consequência de dar certo ou errado é a consequência, mas a tomada de decisão, a tomada de liderança, a decisão foi tomada pelo líder, né? A liderança, ela deve ser baseada em princípios bíblicos e deve ter como objetivo o bem-estar da nossa família, não é? Sim. Eu sempre, às vezes, quando nós viajamos com o nosso filho, e um dia desses ele viajou, e quando eles eram pequenos, e a gente ia Presidente Figueiredo ou por Nordeste, que eu conseguia alugar um carro, eu percebia e eu orava a Deus. Até hoje eu faço isso. Antes de sair, Senhor, nos leva até esse caminho, vai nos guardando e tudo. Mas eu estava ali, dentro daquele automóvel, com a coisa mais importante sobre a minha liderança, a responsabilidade. Portanto, eu não ia por ruas tortuosas, eu não passava do limite na velocidade, né, na estrada. Por quê? Porque a coisa mais importante que Deus nos deu foram os nossos filhos, foi a minha esposa. Então, eu sempre pensei assim, isso eu consegui passar para os nossos filhos. E eu percebo hoje que ele põe em prática, ele viaja, né, e com a família dele de férias, e eu observo que tudo isso ele faz. Sabe, ele vai, o zelo, isso é zelo, isso é o papel do líder, né? A responsabilidade, né? É o cuidado que a gente tem que ter, é a busca desse crescimento espiritual e pessoal também.
investir no próprio desenvolvimento, tanto espiritual quanto emocional, né? Resolver os conflitos de forma construtiva. Quantas vezes aprender a lidar com as diferenças e encontrar soluções pacíficas. Vocês querem ver uma coisa? Desde o nosso namoro, com os 5 anos de namoro, você tem brigas e até hoje nós nos desentendemos, né? Briga diferente agora, de idoso. Não, briga de idoso não, me fale isso Já com somos você. de idoso. Então, eu achava assim, a gente brigava, aí daqui a pouco ela vinha, me dava um beijinho e tudo e tal, não sei o quê, aí eu dizia assim, não, amor, senta aí que eu sento aqui, agora nós somos amigos, vamos conversar onde nós erramos. Eu sempre pratiquei isso, sabe? Hoje até menos, né? Porque só está eu e ela em casa. Briga Né? de idoso. Aí a gente já releva-se muita coisa e tudo, né? Graças a Deus, mas o Senhor tem nos dado vitória. Mas Amém. O que eu vejo é isso, é que muitas vezes você silencia diante de umas circunstâncias que já devia ter sido restaurada, curada, conversada, né? E essa questão de liderança, irmão Manassés, é interessante, né? Porque hoje a sociedade ela impõe algumas coisas, né? Ela dá alguns conceitos, né? E às vezes o homem, né? O marido, né? Muitas vezes ele quer impor sua liderança pela força, né? Ele quer impor aquilo ali. E aí a mulher, em contrapartida, ele fala: o que é isso? Você está querendo impor essas coisas? Não vou me submeter a coisa nenhuma, porque eu não aceito isso, né? Fica meio aquela guerra, né? Aquela constância. Então o autor ele é muito feliz quando ele coloca aqui, ele diz assim, olha, ainda falando sobre Efésios 5, né? Ele diz assim: Cristo não força nada pela goela de sua noiva, ou seja, a igreja. Isso. Antes ele diz assim: o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Então, Cristo não força nada pela goela de sua noiva, a sua noiva é a igreja, né? E o marido esclarecido, em sentido espiritual, também não faz isso. Que coisa boa, né? Não coisa faz isso, entendeu? Então, a Bíblia, ela é o nosso manual, né? A nossa fonte de consulta, né? E logo em seguida ele diz assim: se fizer, é porque além de não entender a palavra, que ele coloca a palavra com P maiúsculo, ou seja, a palavra de Deus, tem vários problemas emocionais escondidos sob a sua suposta liderança. Aí ele chama de suposta liderança, porque uma pessoa que não é equilibrada emocionalmente, né, ela não pode ser um bom líder. Um bom líder é aquele que vai dar o exemplo, aquele que vai chamar a responsabilidade, aquele que vai chamar a sua família, aquele que não vai deixar, por exemplo, atribuições que são suas, né, transferir para sua esposa, né? É do homem, é do marido. Então eu sou o líder e eu tenho que exercitar isso da melhor forma possível. Que coisa boa, gente. Daqui a pouco nós vamos voltar no nosso próximo bloco. Me perdoe, eu sei que tem mais coisas aí, mas nós estamos em cima do talo. Daqui a pouco nós voltamos. Estamos de volta com o nosso programa O Cordão de Três Dobras. Muito bom, espetacular, esplêndido. Família, coisa gostosa, família, coisa divina, família feita por Deus, para que todos nós pudéssemos nos associar a esse maravilhoso Deus e a sua graça de nós constituirmos nossas famílias e presenciarmos o crescimento, essa frutificação e a responsabilidade pelos frutos que são os nossos filhos, a herança do Senhor. Eu fico impressionado com isso, porque herança do Senhor são os filhos. Ou seja, nem filhos nossos são heranças do Senhor. Imagine a responsabilidade de cada qual de nós sobre isso, sobre cuidar bem da herança do Senhor. No bloco passado, nós fizemos aqui um resumo de que o marido deve liderar. O amor não significa, liderar com amor, não significa que ele tenha autoridade absoluta sobre a sua esposa. Pelo contrário, essa liderança deve ser exercida de forma servidora, com amor,
com respeito e em parceria com a sua esposa. Um casamento saudável é construído sobre igualdade e colaboração e o amor de Deus, sobretudo. Mas nós temos um item aqui para falar, é o relacionamento entre pais e filhos. Que coisa boa! É um relacionamento entre pais e filhos. Hoje, a grande maioria da sociedade, alguns dizem por aí que filho hoje é ruim. E a Bíblia diz que filho é bom. Alguns dizem que filho é prejuízo, filho é despesa, filho é isso e filho é aquilo. E a Bíblia diz que filho é bom, né? Coisa boa. E aí eu fico olhando que tudo isso, quando as pessoas ou os próprios pais dizem que filho é ruim, é porque os próprios pais já estão numa situação de dificuldade, sem o amor de Deus, sem a presença de Deus, sem que ele tenha esse aconchego e o carinho de saber a verdade, baseado em verdades eternas, como está na palavra do Senhor. O relacionamento entre pais e filhos, sobretudo, são laços que devem ser profundos. É verdade que muitas vezes são complexos, né? Mas um ser humano muitas vezes precisa desse aconchego, desse carinho, porque os filhos nascem e eles crescem olhando para a costa dos pais, para as atitudes dos pais. Que coisa boa! Então, esse crescimento, as características desse relacionamento com os filhos é fundamental e eu gostaria de ouvi-los. É verdade, amor. Neste comentário de relacionamento pais e filhos, ele nos traz aqui a informação. Para os pais relacionar-se com os filhos não significa apenas agir, mas também ser. Você acabou de falar. O nosso testemunho, né? Daquilo que nós vamos contribuir, se as nossas experiências vão consolidar esse aprendizado, né? Se essas experiências vão destruir ou construir para os nossos filhos, para o relacionamento de pais e filhos. Então, baseado na palavra, realmente nós temos que ser um testemunho positivo de estarmos baseados na palavra de Deus como exemplos para os nossos filhos, né? Verdade. Pegando essa palavra que a irmã falou, eu me lembrei de uma frase, né? Uma frase que eu li em algum lugar, me esqueço, ele dizia assim: o meu pai, meu primeiro professor, meu instrutor, né? Isso partindo de um filho, né? Então, aí nós vemos aí quanto significado, né, guarda essa frase, quanta importância tem o nosso testemunho diante dos nossos filhos, né? No processo de ajustamento dos nossos filhos, né? E aí volta aquela velha, a história, ao ponto inicial, né? Que Deus é amor, né? E se nós amamos a Deus, nós amamos um ao outro, nosso cônjuge, e também amamos nossos filhos, né? Claro. Então, volta à origem. Então, Deus é amor. Então, uma das formas que nós temos, né, de ser bênção na vida dos nossos filhos é mostrar para eles que nós amamos a Deus. Então, se nós amamos a Deus, nós amamos os nossos filhos. E esse amor que nós transmitimos a eles, esse amor de Deus, eles vão transmitir para os seus irmãos, né, nos seus relacionamentos. Então isso é importante, vai ter um alcance muito grande. E o autor é muito feliz quando ele diz: pais que amam a Deus, amam um ao outro e amam seus filhos. E a reação natural dos filhos é amar os pais e os irmãos. É um ciclo, né? É um ciclo, né? Flui. Então isso aí, eu acho que nós devemos exercer essa influência na vida dos nossos filhos, porque o que a sociedade ensina hoje com relação ao relacionamento, né, dos filhos com os pais, né, proporcionam, ensinam, né, que os filhos devem se rebelar contra os pais, né? Isso é triste, né? Porque a família, voltando àquela nossa afirmativa lá no capítulo anterior, né, que a sociedade agride a família. Isso. E uma das formas de agressão à família é isso, ensinar, né, que os filhos, em determinado momento, eles têm que se rebelar contra os pais, né? Quando a Bíblia
fala que quando nós amamos a Deus, amamos nosso cônjuge, nós amamos nossos filhos. Então, a recíproca tem que ser verdadeira. Então, os filhos têm que amar os pais também, né? Honrando, e aí, né? criar um ambiente harmonioso, né? É verdade. Feliz, né? Em Salmos 127, no versículo 4 e 5, como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Então, ser pai e mãe, né, é abraçar uma missão, é criar filhos para Deus, né? E sabemos que um dia prestaremos contas diante de Deus dessa criação. Sim. Porque são criaturas de Deus, os filhos, né? Então, Deus nos deu essa missão de criarmos para o seu reino, principalmente dentro de uma família cristã. Na visão cristã, é criar filhos para o reino de Deus. É verdade, Simone. O que eu vejo é assim, um aprendizado mútuo, não é? Porque pais e filhos aprendem uns com os outros ao longo da vida. Os pais ensinam aos filhos sobre o mundo, enquanto os filhos trazem nova perspectiva novos conhecimentos para a vida dos pais. Ou seja, a confiança. Os conflitos é natural, não é? Conflito é natural porque para que pais e filhos se entendam, né? E ao longo da vida isso pode acontecer, de forma que esses conflitos eles são, gerenciados e pode fortalecer ou enfraquecer o relacionamento. Muito depende dos pais. O que a Simone disse ali, e ela leu isso na palavra, eu acho interessante. Se existe um capítulo na Bíblia que Manassés acho, eu sempre digo que a minha teologia é lá do morro, entendeu? O lugar onde eu nasci, ninguém vai com a minha teologia. Mas a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor aos nossos cuidados. Ela leu aí que filhos são como flechas na mão do guerreiro, né? Na mão. É claro que o guerreiro primitivo também usa flecha. Por que eu disse que esse versículo, esse capítulo, é o mais amazonense de todos? Porque eu sou indígena, né? Eu sou daqui da região, nasci no Juruá, né? Então eu sei o que é um arco e uma flecha, né? Então eu fico pensando, olha, como flechas na mão do guerreiro. Ou seja, os pais tem a responsabilidade de pegar o arco. Ele dá força no arco, ele estica no arco, e o filho é a flecha. E ele não pode ficar direcionando a flecha para qualquer lado. Não é assim que se faz. Só, né? Tem que ter alvo, tem que ter objetivo, tem que ter orientação divina, tem que buscar a palavra do Senhor para que a flecha seja disparada. Aí o filho chega aos 16, 17 anos, a flecha foi disparada e agora depende de muitas outras coisas. Depende da oração que vocês têm que fazer pelos filhos, que nós temos que fazer pelos filhos, mas também já não vai depender muito de nós não, porque vai depender do vento, vai depender das curvas que eles vão enfrentar, vai depender de tantas outras coisas, né? Então a gente fica olhando tudo isso aí, a palavra do Senhor dizendo, direciona o alvo, direciona a coisa certa, direciona os objetivos, direciona tudo isso que é para que quando eles crescerem, eles sejam bênção dentro da sociedade. Que coisa boa é a palavra do Senhor, né? Você quer fazer algum comentário, amor? Aí ensina a criança o caminho que deve andar. Ensinar a criança no caminho que deve andar. Ensinar não é falar, ensinar não é informar. Ensinar é formar, é fazer junto, é trabalhar junto. Eu fico olhando tudo isso aí, eu fico pensando, Deus, que coisa maravilhosa é essa família agraciada pela graça. Verdade. E é essa graça, né, que nós temos que ensinar aos nossos filhos, né? É isso que nós temos que ensinar aos nossos filhos, é uma verdade bíblica, porque nós não devemos nos enganar. O autor ele coloca aqui de uma forma bem clara
que alguém observou. Quando o naturalista infringe as leis da natureza, a consequência é o caos. Quando os pais ignoram o plano de Deus para a vida humana, a consequência é alguma forma de distorção. Então, essa graça que Deus nos derramou sobre nossas vidas, nós devemos também derramar na vida dos nossos filhos. E aí, a irmã citou a frase do autor que ele diz que não é apenas agir, mas também ser. Então, nós temos que ser na vida dos nossos filhos, né? Ser atuante. Não apenas ensiná-los, mas também, pela nossa experiência, né, dizer a eles que vale a pena, né? Vale a pena você ter um lar cristão, vale a pena você amar a Deus, né? Não, e aí com atitudes, né? Isso aí não apenas palavras, né, mas com atitudes, né, com o nosso exemplo, porque nossos filhos, eles são, o autor vai falar, né, que são troféus, né? É honra de Deus para os pais. E aí, diante dessa afirmativa, nós devemos ter realmente essa responsabilidade de fazer com que nossos filhos, como o irmão Manassés falou, experimentem essa graça, né? Que conheça a graça de Deus. E aí ele vai falar algumas coisas aqui, eu achei interessante, ele enumera aqui de 1 a 6, eu vou falar bem rapidinho aqui, como é que os pais, né, eles podem edificar, né, o relacionamento dos filhos. Lá depois ele vai dizer como é que os pais podem também destruir, né? Podem agir negativamente na vida. Mas eu achei interessante. Número 1, ele diz assim, ó, valorize com sinceridade o filho como indivíduo, né? Número 2, ele diz, supra as necessidades básicas de seu filho. Exponha seu filho à vida real. Mostre a eles a realidade das coisas. Tem pais, às vezes, que eles mostram para os seus filhos algo que não existe na vida real. Na realidade, o seu filho, quando se deparar com uma coisa difícil na vida, uma situação difícil, ele não vai conseguir trabalhar essa situação ou seja, ele vai encontrar tudo pronto. Vai encontrar tudo pronto e a gente sabe que não é isso. Quando chegar lá um dia, alguém vai perguntar, escuta, tu não sabe fazer isso? Não sei, porque já estava tudo pronto. Estava tudo pronto, ele nunca experimentou, né, essas coisas. Então, leve seu filho a estabelecer alvos, né? Qual é o alvo da sua vida? Leve a dizer, primeiro alvo, ame a Deus sobre todas as coisas, né? Buscai primeiro o reino de Deus, né? O alvo nosso, glorifique a Deus com as suas ações, com a sua vida, né? Que é a nossa razão de existir. Ensine seu filho a cuidar dele mesmo para que viva sem muitas frustrações. Tudo isso aqui são lições preciosas, né, da Bíblia. Os muros oferecem segurança ao desenvolvimento emocional. Então, nós temos que cercar nossos filhos, né? Evitar que a sociedade exerça, né, uma influência grande sobre nossos filhos. Orar. Esse muro pode significar a oração pelos nossos filhos, né? O ensino da palavra, dos princípios bíblicos. Os perigos, né? Simone. Então, essa é a missão, né, dos pais, de criar os filhos fortalecidos dentro da palavra divina, da palavra de Deus, né? Tá certo. Coisa boa. E você, amor, você quer falar alguma coisa? Eu quero ler, compartilhar aqui, lendo sobre o livro do Billy Graham, né? Aí ele contou lá uma história sobre quem é Deus, a mãe ensinando para a criança quem é Deus, uma criança. E a mãe chegou com a filha e perguntou assim, você teria coragem de roubar alguma coisinha do seu colega? Aí ela disse não. Mas aí a mãe foi e perguntou assim, mas por que você não roubaria? Aí ela disse, porque eu seria castigado se eu fosse pego pela senhora. A criança respondendo para a mãe, né? Então a mãe ficou assim surpresa. Por quê? Porque ela queria ouvir e dizer, não, eu não roubo, porque o Senhor, na Bíblia, ele fala assim. Então, ele está trazendo essa informação para a gente que, como a Absalão leu aqui nesse tópico, né? Nós temos que realmente ensinar quem é Deus, né? Para os nossos filhos, para os nossos netos, para que eles aprendam realmente a ter temor. Não vai fazer porque vai desobedecer o Papai do Céu, ou vai desobedecer ao meu Deus quando chegar adolescente, né? E não porque ele vai ser castigado. Aí eu achei interessante essa palavra que ele colocou, ensinando quem é Deus, a mãe ensinando quem é Deus para uma criança.
Meus irmãos Até queridos. porque, irmã Elaine, vai ter momentos que a mãe e o pai vão estar ausentes. Vão estar ausentes, É aí que vai ser a demonstração maior de obediência Isso. a Deus e aos pais, porque nós não vamos estar vendo. Isso, É correto. verdade, É aí gente. que é valor, Nós cara. estamos chegando ao final do nosso programa. Infelizmente, nós temos ainda um item, parentes, continuação da família, que vai ficar para um próximo programa, porque não dá mais tempo, né? Eu vou pedir que vocês deixem suas considerações finais, dizendo do prazer, do amor, do carinho, da gratidão, Obrigada. da satisfação de terem vocês no nosso programa. Pode falar. Bom, chegamos ao final, né? Estamos chegando ao final desse programa, então já está aquele gostinho de quero mais, né? É, isso. Então, uma coisa eu tenho certeza, nós não iremos sair daqui como entramos, né? Esses momentos que nós passamos aqui, preciosos, de conhecimento da palavra de Deus, vai modificar de alguma forma a nossa vida, né? Quando nós sairmos daqui, seremos diferentes. Graças a Deus. Porque a palavra de Deus, ela transforma, ela nos ajuda. Então, foi muito, muito gratificante estar aqui com os irmãos. Amém. E é sempre um prazer. Esperamos estar aqui em breve, novamente, Ser para convidado aprendermos de novo, isso aqui, Absalão, convidados, Amém. para poder debatermos aqui, passar momentos preciosos com os Obrigada, irmãos. Absalão. É verdade, sairemos daqui mais fortalecidos e felizes, né, por ter participado e aprendido mais com esse casal querido, né, Amém. com a irmã Obrigado. Manassés, irmã Elaine, que tem tanto a nos, assim, tem muitos exemplos, né, de família que a gente considera muito, né? E a gente fica Obrigado, feliz Silvia. pelo lado de vocês, Amém. por vocês Obrigada. estarem com a gente, porque a gente está aprendendo muito Sem mais com dúvida, vocês. importantíssimo. Sim. Obrigada, querida. Agradeço de coração. Você, amor. Então, as minhas considerações finais é que nós aprendemos aqui na Palavra de Deus em Efésios 5:6, e o resumo é: os maridos devem amar suas esposas, as esposas devem respeitar a posição de liderança dos seus maridos, os filhos devem obedecer a seus pais e os avós devem deleitar com os netos e compartilhar sua sabedoria, porque assim a Palavra de Deus nos ensina sobre a família. Gente, muito obrigado. Quero agradecer ao Mateus, que é o nosso diretor, ao Guto e a todos os seus irmãos que fazem parte e que vocês estão aí trabalhando por trás das câmeras. Eu quero dizer, terminando, que os tijolos que construímos faz parte da nossa história. Esse é um legado que nós temos que ajudar a nossa família e deixarmos para os Cada dia nossos mais. filhos. Amém. Né? Até o próximo Amém. programa, se Deus quiser.